Boa noite, Davi. Boa noite. Boa noite, Davi. Boa noite. Eu cheiro. Por favor, vocês fechem os microfones. Obrigada. Entrou a apresentação, Eliane? Não, Davi, não está em modo de apresentação ainda. Entrou o slide. Entrou, Agora, Davi. Entrou. tá ok. Agora eu estou ouvindo. Possamos nós, neste momento, criarmos interiormente um cenário bem aproveitoso para o trabalho desta noite. Que possamos, seguindo a recomendação do Mestre Jesus, recolhermos-nos ao quarto íntimo das nossas consciências. Concedamos-nos o direito de fecharmos momentaneamente portas e janelas espirituais para as demandas dos aspectos profanos da nossa vida. Que possamos empregar todo o nosso esforço mental em sintonia com a espiritualidade de luz, de amor, de sabedoria que nos acompanha e que nos assessora. Possamos comungar com estes irmãos o mesmo empreendimento no trabalho construtivo do bem. Ao lado destes irmãos, façamos elevar a Deus a nossa prece, solicitando ao Altíssimo conceda-nos o amparo e o sustento necessário para que sejamos verdadeiramente perseverantes no trabalho do bem ao longo deste ano. Que possamos ter sempre presente as lições e os ensinamentos evangélicos e que possamos convertermos-nos em verdadeiros trabalhadores na seara do Senhor. Cientes e confiantes do amparo do Altíssimo, possamos retornarmos a este ambiente virtual e darmos início à nossa reunião desta noite. Que assim seja. O título soa meio esquisito, mas ele, pretendo, deverá fazer-se autoexplicativo à medida que nós formos conversando. Já sabemos pela história da filosofia que ela se iniciou justamente quando os homens começaram a levantar questões magnas sobre o mundo, a natureza, a própria condição do ser humano e, principalmente, a envidar esforços para resolver estas questões. Então, aspectos do tipo quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? E questões semelhantes acabaram fazendo-se bastante evidentes. É óbvio que a questão central permaneceu sendo o que eu sou. Ainda hoje nós nos fazemos essa pergunta, né? O que eu sou, por que eu estou aqui, por que a minha vida está desse jeito, por que segue esse ritmo. Então, o que eu sou a cada momento da minha jornada continua sendo um questionamento válido e aberto. Na Bíblia, né, durante muito tempo, o ensinamento do livro do Gênesis servia como consolo, né? Eu sou filho de Deus, criado à imagem e semelhança do Altíssimo. A fala em si, o ensinamento bíblico em si, ele não tem nada demais, ele é até bastante pertinente no que diz respeito à parte filosófica. Basta atentarmos para a questão 1 e para a questão 76 do Livro dos Espíritos. Só que ela não foi devidamente compreendida nesses termos ao longo das eras. Acabou gerando alguns desvios, por isso a crítica do Voltaire, onde os homens inverteram a fala
e acabaram fazendo Deus à imagem dos homens. Xenófanes, lá atrás, também já fazia a mesma reprimenda. Ora, a pergunta, ela enseja um questionamento interessante, porque eu sou corpo ou eu sou alma? Eu sou espírito. A própria Bíblia nos diz que o corpo veio do pó e ao pó retornarás. Então, fica complicado eu pretender resolver a questão o que eu sou a partir da perspectiva física, da perspectiva material, da perspectiva biológica, em que pese a ênfase da sociedade moderna em hipervalorizar e cultuar o corpo. Mas também, em eras priscas, tivemos pensadores, no caso mais nítido aqui o Sócrates, ensinando que o homem é a sua alma. A alma do homem é a sua razão, sua consciência, é o que lhe dá sua personalidade intelectual e moral. Cuidar de si mesmo é cuidar da própria alma mais do que do corpo. Tem a crítica que o Sócrates faz, passeando pelo mercado ateniense, de quantas coisas os atenienses precisavam para viver, que vai derivar depois a escola cínica. E Sócrates insistia na necessidade de cuidarmos de nós mesmos, o autoconhecimento, entendermos que nós somos uma alma, uma razão, nós somos um espírito, precisamos cuidar dessa nossa fração, deste nosso segmento. A dicotomia entre corpo e espírito, entre corpo e alma, ela vai atravessar os séculos. Na modernidade, o problema permanece presente, ele sofre apenas uma pequena mudança na forma como ele passa a ser elaborado, e ele se transforma no problema mente e corpo. Eu sou a minha mente, minha alma, minha razão, meu intelecto, eu sou o meu cérebro. Já que na modernidade já sabíamos que o cérebro era o órgão que supostamente ensejava a função mental. O problema foi caracterizado porque mente e cérebro são nitidamente distintos. Os fenômenos mentais, eles se manifestam de forma bastante diferenciada dos fenômenos corporais, dos fenômenos físicos. E isso, qualquer criança de 4, 5 anos aprende. Isso não precisa ser um sábio para perceber isso. A criança de 4, 5 anos, ela é capaz de mentir para a mamãe, dizendo que está com dor, gemer e chorar, só para não ter que sair da cama e não ter que ir para a escola. Então, ela tem um estado mental que é totalmente diverso do estado corporal. À medida que nós vamos caminhando pela vida adulta, nós vamos ficando cada vez mais sofisticados nessa arte, a tal ponto que alguns indivíduos levam a vida, ganham a vida justamente simulando estados mentais que não tem nada a ver, simulando estados corporais, estados biológicos, estados físicos que não tem nada a ver com o estado mental do indivíduo. Então, desde muito cedo fica evidente essa separação entre o que é mental e o que é biológico, o que é corporal. A mente é a razão, é a alma, é o espírito, é o juízo, é o discernimento. Na palavra que vai atender às definições do Livro dos Espíritos, é a inteligência. O corpo, reduzido à função cerebral, se torna na coisa material. E aí a dicotomia, a etimologia das palavras. A discussão sobre essa dicotomia entre corpo e alma, ela começa também bastante precoce.
egípcios, chineses, hindus, já tinham a noção da diferença entre o que acontecia no físico e o que acontecia na alma, na razão. Nos egípcios, entendia-se que a razão ela vivia no coração, né? Porque a razão estava muito próxima das emoções, dos estados emocionais, e era fácil perceber a alteração na função cardíaca em função dos estados emocionais. Por isso que o coração era tão protegido, tão conservado, recebia um vaso canópico só para ele, e era esse o órgão que era pesado pelo deus Anubis na hora do julgamento dos indivíduos. Já entre os gregos, já se tinha a noção de que o órgão verdadeiramente encarregado da função mental era o cérebro. Eles fazem nitidamente a dicotomia entre a psique, a parte psíquica, mental, e o soma, o corpo. Hipócrates já alojava as funções da alma no cérebro, no órgão cerebral, baseado parte em observação, e parte em relatos, em observações de casos clínicos, com soldados feridos na cabeça, com pessoas que sofriam o que hoje em dia nós chamamos de derrames, AVCs, o estado de embriaguez, que não causavam alterações em outros órgãos, mas alteravam nitidamente a expressão da função mental. Nos dias de hoje, o problema ainda se mantém em voga. Ele ainda é um problema recorrente em discussões filosóficas, em discussões tecnológicas, quando se pensa em inteligência artificial, em filosofia da linguagem, nos meios biológicos, nos meios acadêmicos. Então, é uma discussão que ainda permanece bastante acesa, Desde os pensadores situados à direita da tela, o Popper e o Eccles, defendendo uma visão que privilegia a mente, até situado no extremo oposto, o Pinker, que entende que a mente é literalmente um subproduto da fisiologia cerebral. Navegando entre esses extremos, nós vamos encontrar uma série muito grande de variantes, de pensamentos, de teorias. A versão atual do problema ela foi estabelecida por Descartes em Meditações Filosóficas, quando ele apresenta o cogito. Então, quando nós falamos o problema mente-cérebro, o nosso ponto de referência histórica, na maneira como o problema foi posto a partir da modernidade, é Descartes. E conhecemos a resposta do Descartes, Nós somos uma substância que pensa, a res cogitans. Nós somos uma coisa pensante. O que é uma substância que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que imagine, que sente. Mais à frente, ele vai dizer que essa coisa que pensa está alojada e intimamente em relação com o seu corpo biológico. Ele usa o exemplo do timoneiro e da nau. Então, íntima é essa relação entre eles. Hoje em dia, a gente fala da relação entre o motorista e o carro. Hoje em dia, a expressão, o exemplo cartesiano, ele é até mais flagrante de se perceber, Porque, literalmente, nós vestimos o carro quando entramos, Banco todo acolchoado, adaptado à ergonomia, cinto, os controles, tudo ali à disposição, mantemos um diálogo
relativo com o carro, né, e somos informados pelo próprio veículo de muita coisa acontecendo no ambiente à nossa volta. Mas, obviamente, ninguém confunde o motorista com o carro. Por isso que quando você é fechado na rua, você não xinga o carro, né? Você não vai dizer que o carro é barbeiro, né? Você sabe automaticamente que quem é barbeiro é o sujeito que está conduzindo o carro. Então, essa analogia do Descartes, ela se faz cada vez mais evidente, mais significativa, né, para nós no momento atual, no momento presente, né? Portanto, seguindo Descartes, né, e auscultando a sabedoria dos milênios, nós somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos fazemos o nosso mundo, ensinou Buda, né? Somos o que pensamos, né? Fazemos o mundo em função dos nossos pensamentos. O imperador romano Júlio César, né, afirmava que acreditamos com facilidade no que desejamos. Aquilo que os nossos desejos mais profundos, aquilo que nós acalentamos, nós realmente acreditamos neles, né? Empenhamos esses nossos desejos, nutrimos, alimentamos, sustentamos, nós empenhamos a fé, empenhamos a nossa vida, né? Aquilo que nós queremos, nós fazemos tudo para conquistar, sem às vezes nos questionarmos sobre se aquilo que nós estamos desejando nos convém, apesar, né, do lembrete, né, apesar da chamada de atenção paulina, que diz que tudo nos é lícito, podemos desejar o que quisermos, mas nem tudo nos convém. O imperador romano Marco Aurélio, um estoico, né, afirmava que a alma é tingida com a cor de seus pensamentos. E o Marco Aurélio aqui é uma figurinha repetida, né? Tem de novo o Marco Aurélio. A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizeram dela. E aí, quando pensamos, quando encaramos os ensinamentos do Marco Aurélio, a coisa começa a ser menos poética e começa a ser incômoda, né? A minha vida é tingida com a cor dos meus pensamentos. A minha vida é clara, ela é bela, ela é luminosa, ela é radiante, ela é feliz, ou a minha vida é triste, é sombria, é problemática, é dolorosa, né? São os meus pensamentos que estão tingindo estas cores, colocando essas coisas, né? E é justamente com esses meus pensamentos que nós olhamos o mundo, né? Nós não olhamos, não vemos o mundo à nossa volta tal qual ele é. Nós vemos o mundo à nossa volta colorido pelos nossos pensamentos. Alguém já ensinou com propriedade, né, que para quem é martelo, tudo é prego. Para quem é policial, né, todo mundo é suspeito e está fazendo coisa errada. Para quem é mentiroso crônico, todo mundo está mentindo para ele também, não confia em ninguém, né? Para quem é ganancioso, todo mundo é ladrão, quer tirar o dinheiro dele. E assim sucessivamente, né? Com os meus pensamentos, eu não apenas pinto a minha alma, como eu também enxergo o mundo através dessas mesmíssimas cores, né? Ainda o Marco Aurélio, a nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizeram dela. Esses pensamentos que eu vou nutrindo, alimentando, sustentando, mantendo ao longo do tempo, são esses mesmos pensamentos que determinam como a minha vida é e será, e não os fatores externos, como às vezes gostamos de criticar, de botar a culpa. Leon Denis, né,
assevera que nós somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Está no o problema do ser, do destino e da dor, né? Onde o Leon Denis escreve literalmente: nós somos o que pensamos, com a condição de que esses pensamentos devem ser persistentes, mantidos pela vontade e pela força. Não é um pensamento fugaz, trivial, não é aquele pensamento turbinado a champanhe na virada do ano novo que vai mudar a minha vida. Pelo contrário, a minha vida esse ano ela já está determinada pelo conjunto de todos os pensamentos mantidos, nutridos, sustentados ao longo do ano passado. Por isso que promessa de ano novo geralmente não dura nada. Anton Chekhov, né, o escritor, asseverou que o homem é aquilo em que ele acredita, e eu acredito nos meus pensamentos, eu acredito na minha mente, eu acredito na minha inteligência, eu acredito nas minhas opiniões, nas minhas ideias. É nisso que eu acredito e é por esses conjuntos que eu vou determinar a minha vida. Joana de Ângeles, em momentos de meditação, né, escreveu que o homem se torna aquilo que ele cultiva no pensamento. Aquilo que eu estou mantendo no meu mundo mental é exatamente aquilo que eu vou colher futuramente na minha vida. E um anônimo nas redes, né, postulou que a lei da mente é implacável. O que nós pensamos, nós criamos. O que nós sentimos, nós atraímos. O que nós acreditamos torna-se realidade. A maioria de nós já tem vivência, experiência e relatos que podem ratificar esses eventos. Se eu pensar um problema, pode ter certeza que o problema vai aparecer. Aquilo que eu sinto, né, um desejo, né, para o bem ou para o mal, mas que eventualmente eu mantenho esse desejo nutrido e sustentado, né, eu acabo sentindo isso de uma forma muito intensa, eu acabo atraindo. Por isso que a gente diz que quanto mais reza, mais assombração aparece. Está chamando, né, pelo próprio pensamento. O que nós acreditamos torna-se realidade, porque é o caminho que nós estamos palmilhando. Observemos que todos estão falando a mesma coisa. Não importa a religião, a cultura, a sociedade, a época, a vida do sujeito, todos falaram a mesma coisa. E aí, utilizando o critério do próprio Kardec no Livro dos Espíritos, né, a questão da unanimidade, da uniformidade, da universalidade da resposta, nós precisamos considerar que esses indivíduos estão expressando, estão trazendo uma verdade de fato. Então, convém pararmos e refletirmos um pouco. Os nossos pensamentos são o atributo fundamental, essencial, primordial, indispensável, necessário, que define o que verdadeiramente somos e o que qualifica e define o espírito, numa interpretação livre da questão 24 do Livro dos Espíritos. Nós somos, né, uma inteligência. Essa inteligência é o que nos define. Essa inteligência ela é caracterizada pelos nossos pensamentos, constituem o nosso mundo mental. Lembrando a fala do imperador Marco Aurélio, né, o nosso mundo mental ele é colorido pelos nossos pensamentos. Está chovendo, né, ou está tendo um dia luminoso. É o meu mundo mental que discrimina isso. É a forma como cada um de nós enxerga isso. Buda ensinou que nós fazemos
o nosso mundo em função dos nossos pensamentos. Tem uma parábola chinesa muito conhecida do mestre Shaolin, ensinando o aluno sobre o que é o céu e o inferno. E segundo a parábola, né, o mestre estava com um aluno numa bodega, parou para se alimentar, e chega um guerreiro, né, e o guerreiro começa a exigir que o mestre Shaolin lhe dê ensinamentos. E o mestre ignora o guerreiro. Né? E aquilo vai irritando o guerreiro, até um ponto que ele tira a espada pronto para matar o mestre. Aí o mestre diz para ele, isso é o inferno. Aí ele para, reflete um pouquinho, guarda a espada. Né? Aí o mestre diz para ele, isto é o céu. Né? Tudo que eu tinha para te ensinar, já te ensinei. Né? E libera o guerreiro. E assim é o nosso mundo mental. Né? O céu e o inferno não é uma coisa lá fora. Né? A felicidade ou sofrimento não é uma coisa lá fora. É o nosso mundo mental. Nós somos o que pensamos. Nós somos o que estamos pensando. Os nossos pensamentos definem o que nós somos. Os nossos pensamentos comandam a nossa vida. Os nossos pensamentos determinam, né, como a nossa vida vai ser. Nós somos aquilo que estamos pensando, né? Não é o exterior. Cada um de nós tem um mundo mental próprio, privado, particular, exclusivo. Né? Não tem outro igual. Nem gêmeos idênticos criados juntos têm mundos mentais iguais. Tem mundos mentais bastante diferentes. Os nossos pensamentos adquirem qualidades e matizes únicos que nos identificam. Podemos até com algum treinamento tornarmos-nos hábeis em esconder dos outros o nosso mundo mental. Mas jamais poderemos esconder de nós mesmos aquilo que nós somos, aquilo que habita o nosso mundo mental. A gente até tenta esconder alguma coisa feia desse nosso mundo mental. Mas aquilo que tentamos esconder não desaparece, não some. Ele permanece na sombra, permanece à espreita, e quando tiver oportunidade, ele vem para o primeiro plano. Os temas ou os assuntos sobre os quais debruçamos a nossa atenção, a maneira pelo qual interpretamos todas as coisas e situações no nosso horizonte pessoal de experiências, as nossas opiniões, os nossos conceitos, principalmente os nossos preconceitos, que abrigamos e reverberamos dia após dia, as ideias e imagens mentais que construímos e sustentamos ao longo do tempo. Isso é que marca o nosso mundo mental, determina o nosso mundo mental. O nosso mundo mental, quando passamos a prestar atenção nele, nós percebemos que ele geralmente foca os mesmos assuntos, os mesmos temas. Ele diverge muito pouco. Outra pessoa, né, se ela for, digamos assim, inconsciente dela mesma, e nós prestarmos atenção, é só ouvirmos o que ela está falando. Aí nós vamos perceber que a pessoa, todo dia, o dia todo, um dia após o outro, semana após o outro, mês após o outro, é sempre a mesma conversa, os mesmos assuntos, os mesmos temas, a mesma retórica, as mesmas opiniões, né? Os mesmos julgamentos, os mesmos valores. Não existe mudança, não existe diversidade. Só que o processo também está ocorrendo conosco. Se eu não faço o exercício socrático do autoconhecimento, né, eu também
né? Sou um cara maçante para os outros à minha volta. Porque as pessoas aprendem, né? O que eu penso, o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são as minhas opiniões, né? Quais são os meus juízos. É por isso que é tão fácil provocar o outro. É por isso que é tão fácil irritar o outro. É por isso que, às vezes, quando nos convém, também é tão fácil agradar e seduzir o outro. Eu já ouvi, já sei que está no plano mental dele, já sei que tipo de assunto ele gosta. Então, quando eu quero dar uma puxadinha de saco, quando eu quero provocar, é só ir no ponto certo. Porque a gente aprende, presta atenção, ouve. Só que o reverso da moeda também é válido. E se eu sou desatento, a hora que o outro quiser me provocar, a hora que o outro quiser me adular, me seduzir, ele vai usar a mesmíssima tática. Esses nossos pensamentos, ideias, opiniões, conceitos, preconceitos, todos eles estão revestidos de juízos e valores que fazem o nosso sistema de crença, aquilo que nós acreditamos. E é porque acreditamos nesses pensamentos, nesses juízos e nesses valores que nós fazemos as escolhas que fazemos na vida. Por isso que os nossos pensamentos determinam a nossa vida. A minha vida não é determinada por algo externo a mim, a minha vida é determinada por algo intrínseco a mim mesmo. O que eu penso. Para um dia, né, precisaria ter a gente conhecida, então isso é bom para quem trabalha em empresa. Para um dia no refeitório, principalmente se for self-service, e fica observando as pessoas se servirem. Depois analisa como cada um compôs o próprio prato, né, e o que elas falam, né, o que elas expressam. Para e analisa aquilo que leva um indivíduo a, por exemplo, fazer compras. Como é que ele faz compras? Qual é o critério na hora de comprar uma peça de vestuário? Qual é o critério na hora de comprar um carro? Qual é o critério na hora de se divertir? Para onde o sujeito vai? Que tipo de programa ele vai procurar? Isso já está embutido no mundo mental do indivíduo, naquelas opiniões, naqueles conceitos, né, nos preconceitos, naquilo em que ele coloca valor, onde ele tira valor, onde ele menospreza. Né? Por isso que determina a nossa vida. Né? Acaba sendo o plano de fundo daquilo que nós verdadeiramente acreditamos. Se eu sou um cara que gosto de futebol, se eu sou um cara que acha que futebol é uma coisa legal e que diverte, se eu sou um cara que assisto jogos de futebol pela TV, é óbvio que na hora que eu tiver com folga e tiver condição, eu vou fazer o quê? Eu vou no estádio ver um jogo. Ué, não precisa ser gênio para perceber esse tipo de comportamento. Né? E aí, se eu tenho que dar um presente para esse cara, eu dou o ingresso do jogo para ele. Simples assim, né? Não precisa dar o trabalho, né, de procurar nada. Dá um ingresso lá para ele assistir o jogo que ele quer e pronto, está resolvido o problema. Né? Por isso que determina a nossa vida. Né? Só que se eu vou no estádio assistir jogo, né, está implícito toda uma consequência de desdobramentos dessa atitude. Trânsito, engarrafamento, desconforto, a possibilidade de assalto, ser apertado, né? Tomar banho de cerveja. Né? Tá tudo implícito, faz parte, né, daquele contexto. Né? Então, não adianta reclamar. O mesmo vai valer para os aspectos mais dramáticos, mais significativos da nossa vida. A maneira como eu estabeleço as relações com as pessoas, a maneira como eu cultivo os meus relacionamentos, né? Se eu estabeleço relacionamentos de forma verdadeiramente a valorizar o outro,
com honestidade, com sinceridade, com atitudes solidárias, fraternas, ou se eu vejo no outro mais uma coisa para usar, aí eu uso a pessoa conforme o meu interesse, conforme a minha conveniência, né? Mente, quando me convém, eu conto uma mentira para adular. Quando satisfaz o interesse meu, eu conto outra mentira para afastar o indivíduo. Né? Depois eu não posso reclamar que a pessoa mudou comigo, virou as caras, né? E deixou de pertencer ao meu ciclo íntimo. Se ela acordou antes, ela percebeu o movimento, ela muda mesmo, né? Então, todo o nosso mundo, tudo que está à nossa volta, tudo que nos acontece, né, é determinado pelo nosso mundo mental. Né? Que tipo de programas eu estou assistindo? Né? Que tipo de música eu ouço? Né? Que tipo de literatura eu acesso? Eu leio revista de fofocas ou eu leio um periódico sério? Né? Eu assisto besteirol na TV ou eu procuro assistir documentários, jornais informativos, análises conceituais? Eu ouço músicas que me pacifiquem o ânimo ou prefiro ouvir músicas agitadas, de batida, que causam a agitação? Então, não existe uma açãozinha, não existe uma escolhazinha, não existe uma opçãozinha que seja irrelevante, que seja desprovida de consequências, porque todas elas estão ancoradas no meu mundo mental, na minha mente. Todas elas estão inseridas no conjunto de pensamentos que eu mantenho, que eu sustento. Eu sou aquilo que eu penso, como falou o Descartes. Né? Eu quero, eu não quero, eu duvido, eu acredito. É isso que me define. Um ano tem 12 meses, tem 52 semanas, tem 365 dias, tem 8.760 horas, tem 525 mil minutos, mais de 31 milhões e 500 mil segundos. Isso só num ano. Vamos considerar o ano cheio, né? Hoje é só o dia 9, então vai tirar pouca coisa aqui que não vai alterar a matemática. Né? Temos aí o ano pela frente. Né? Sabemos que não existe nada mais rápido do que o pensamento. Né? Mas, né, para quem achar que um pensamento por segundo é muito rápido, né, vamos supor que nós somos bem lentinhos, bem devagar, né? Então, um pensamento leva 10 segundos. Se um pensamento levar 10 segundos, então nós teremos, ao longo desse ano, 3.153.000 pensamentos, ao longo do ano todo. Os pensamentos que me caracterizam o meu mundo mental, né? A minha vida profana. Né? Aquilo que eu estou pensando quando eu acordo, quando eu estou no trânsito, quando eu estou no trabalho, na hora que eu estou comendo, na hora que eu estou ou deveria estar trabalhando, conversando com os outros, vendo TV, né? No relacionamento com outras pessoas. Então, são os meus pensamentos da minha vida profana. Mas eu sou espírita, né? Eu sou um cara diferente. Eu sou espírita. E como espírita, eu vou no centro espírita pelo menos 2 vezes por semana. Né? 2 dias por semana. A casa espírita geralmente funciona 50 semanas, ela fecha 1 ou 2 semanas, né? Então, eu vou no centro espírita 100 dias no ano. Cada vez que eu estou na casa espírita, eu fico lá mais ou menos 2 horas.
assistência espiritual, passe, palestra ou sala de aula, alguma coisa assim. Vamos lá, 2 horas. Né? Como cada hora tem 60 minutos, então eu tenho mais ou menos 12.000 minutos dentro da casa espírita. Com 60 segundos, 720.000 segundos. Se eu usar a mesma regra de 10 segundos por pensamento, então eu tenho 72.000 pensamentos sagrados, bonzinhos, bonitinhos, iluminados, evangélicos. Ora, a quantidade de pensamentos ditos elevados é menos de 3% do meu mundo mental. Agora, baseado em que eu vou acreditar que esses 3%, menos de 3%, determinam a minha vida? Ou são os outros 97% que me dirigem? Portanto, quando nós falamos de reforma íntima, eu tenho que reformar essa matemática. Eu tenho que alterar essa matemática. Eu tenho que alterar a matemática dos meus pensamentos profanos, baixando o máximo possível esses 97% de pensamentos profanos e aumentar o máximo possível os meus pensamentos ditos evangélicos. É aí que está a reforma íntima. Semana passada, não, desculpem, né? Foi ano passado, já tem 3 semanas. Nós fizemos o nosso último bate-papo em 2022 e nós falávamos sobre o perdão. E naquela ocasião nós comentamos que perdão é uma atitude, né? Como a atitude de corrigir, vigiar os meus pensamentos de ódio, de rancor, de ressentimento. Cada vez que aparecer um pensamento desse, eu tenho que eliminar esse pensamento, eu tenho que tirar esse pensamento. Somente assim, né, é que eu faço essa verdadeira reforma íntima. Por isso que a reforma íntima propagada pela doutrina espírita é uma reforma que somente eu posso fazer, né, mudando a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar. Eu sou uma coisa que pensa. Portanto, se eu sou uma coisa que pensa, a hora que eu vou fazer a minha reforma íntima, eu vou mudar a minha maneira de ser, significa que eu vou mudar a minha maneira de pensar. Eu vou ter que mudar essa matemática. Eu vou ter que diminuir, né, o máximo possível a quantidade de pensamentos profanos, né, bem entendidos como não evangélicos, e tentar aumentar o máximo possível os meus pensamentos evangélicos. Por isso que nós ouvimos com frequência na doutrina espírita falar a necessidade de mudar os pensamentos, o mundo mental, elevar o padrão vibratório. Né? Pensamento vibra. Né? Pensamentos de baixo valor moral, eles vibram de forma lenta, né? Ondas longas. Né? Pensamentos de alto valor moral são pensamentos de alta vibração. Isso está em André Luiz, isso está em Joana de Ângeles, isso faz parte do nosso vocabulário comum no meio espírita, embora a gente nem sempre apreenda todo o significado daquilo que está sendo dito. Os evangelhos relatam que depois da Santa Ceia, Jesus foi com os apóstolos para o Getsemane, né? Chamou João, Pedro e Tiago que o acompanhassem enquanto ele rezava. Né? E aí ele foi, orou, voltou para ver os apóstolos, eles estavam dormindo. E aí Jesus chamou a atenção deles. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Observa lá no fundo da tela os soldados do Sinédrio se aproximando. E aí a recomendação do mestre é justamente essa: vigiai e orai. Vigiai e orai o vosso mundo mental. Vigiai e orai o que estáis pensando. Vigiai e orai, né, o tipo de pensamentos, ideias, sentimentos, valores, juízos, né, que estão sendo mantidos no campo mental.
É necessário essa constante higiene mental. Não adianta eu fazer higiene do lado de fora se eu mantenho o meu mundo mental sujo, poluído, compurcado. Eu preciso, acima de tudo, higienizar o meu mundo mental. Eu preciso estar atento que tipo de pensamento está passando na minha mente. A hora que sucede um fato, ouço um comentário, vejo alguma coisa, o que é que está se passando? Os crivos socráticos. Ah, eu preciso te contar uma coisa. Espera aí. Antes de você me contar a fofoca, ela é boa? Ela é útil? Ela é verdadeira? Porque se ela não passar pelas peneiras, não precisa me contar, eu não preciso saber disso. É melhor eu manter a minha higiene mental. Melhor eu manter o meu mundo mental livre, higienizado, sadio. Nós escolhemos o que é que nós vamos pensar. Nós somos uma coisa que pensa. Então, o nosso mundo mental ele não pode ficar solto, correndo, livre, sem beiras. É o contrário. Vigiar e orar é exatamente isso. Eu vou determinar o meu mundo mental. Eu vou determinar o tipo de pensamentos que eu vou ter no meu mundo mental. Eu escolho os pensamentos que eu quero ter. Eu mantenho esses pensamentos. A fala do Leon Denis, pensar com perseverança, vontade e força. Eu escolho o que eu penso, o que eu quero pensar, né? E como eu vou manter esses pensamentos ao longo do tempo. Eu determino, seleciono, né? Sustento, persevero nesses pensamentos. E à medida que assim eu vou agindo, eu vou mudando essa matemática. A fração dos meus pensamentos elevados, dos meus pensamentos evangélicos, ela começa a aumentar. E as mudanças na nossa vida vão surgir com mudanças pequenas. Não preciso inverter toda essa matemática, não. A hora que isso aqui começar a atingir ali 4%, 5% já de pensamento evangélico, nós já estamos colhendo frutos bastante saudáveis, porque já mudou bastante o nosso cenário mental. E à medida que nós vamos insistindo nesse exercício mental de autoconhecimento, essa fração ela vai se modificar cada vez mais. Está em nossas mãos. Nós somos aquilo que pensamos. Então, eu preciso verdadeiramente tomar conta do meu mundo mental, controlar o que eu estou pensando, escolher os pensamentos que me convêm, né? Os pensamentos que são bons, que me enriquecem espiritualmente. Isso é o autoconhecimento que o Sócrates concitava aos seus ouvintes. Né? O conhecer a si mesmo, conhecer o seu mundo mental, conhecer as minhas ideias, conhecer o meu sistema de crença, o meu sistema de juízos, de valores. E à medida que eu vou tomando conhecimento e vou me assenhorando desse mundo mental, né, eu começo a dirigi-lo para objetivos cada vez maiores, para objetivos cada vez mais nobres. Era o que tínhamos nesse momento, né? Paramos aqui para termos algum tempo, algum espaço para debate, questionamentos, críticas, reparos, ou não gostei de nada que você falou, tchau e benção, fica você com a sua opinião, que eu vou ficar com a minha, né? Que é perfeitamente válido, porque afinal de contas, esse é o meu mundo mental, não significa que possa ou deveria ser o mundo mental de mais ninguém. Faço meu ouvido dos senhores. Eliane, que silêncio mortal é esse? Pois é, tá todo mundo, né? Nem o Davi se manifestou. Adoentado. Eu estou pensando, calma. É preocupante, né? O silêncio. Alguém está me ouvindo?
Sim. Opa! Sim, sim. Oi. Boa noite. Tudo bem, Bom, Miriam? Miriam. Mas bom dia por aqui já. Aqui nós estamos num frio canadense, Exagerado. mas tá bom. Pois é. Aqui nós estamos no frio um pouquinho a mais que o canadense. Uma das questões é que o nosso pensamento ele oscila muito, né? Bastante. E às vezes você está num pensamento bom e de repente você muda. Inverte a moeda, né? Vê o outro lado. Daquele bom, estava bom, de repente, sem nada, ficou ruim. Então, manter esse equilíbrio é o mais difícil. Aí veio o vigiar e orar. Mas por que tem esse mecanismo de mudança tão rápida? Porque ela realmente é rápida e a gente nem percebe que mudou. Uhum. O Kardec, ele escreveu na Revista Espírita e ele chamou de atmosfera psíquica. Então, você sai de casa feliz, numa boa, viu o passarinho verde, está feliz, está cantarolando, né? Pega o metrô, né? Aí você entra lá no vagão com mais 180 pessoas. Quando você descer do metrô daqui a 10 minutos, você está no mau humor do cão. Não foi por causa do metrô cheio, foi por causa da atmosfera psíquica. Porque todo mundo ali está pensando. E todo mundo pensando está irradiando ondas mentais. E essas ondas, elas interagem entre si. É um livro que os senhores adoram ler. Eu tenho certeza que todo mundo está com ele na mão, né? Já leu ano passado, vai ler de novo esse ano, né? Mecanismos da Mediunidade. O pessoal adora mecanismos da mediunidade. Davi? Oi? Está brincando comigo, né? E é a interação de ondas. E nessa interação de ondas, da mesma forma que hoje em dia isso é menos comum, mas o nosso grupo etário já tem idade para essa experiência, né? Antigamente era tão difícil sintonizar a TV, né? Entrava um monte de sinais, você ficava lá na sintonia fina, tentando ajeitar, porque entrava outra emissora, entrava a rádio, aquilo contaminava o sinal. O mesmo processo se dá no nosso campo mental, né? Dessa interação entre os vários campos mentais, né? E o exercício que nós temos que fazer é o exercício que a tecnologia fez, né? Eu preciso cada vez mais estreitar e potencializar a minha banda, né? De maneira a diminuir esses ruídos. Por isso, orai e vigiai, né? Onde eu preciso ser perseverante, eu preciso estar atento, estar vigilante, perceber que houve a mudança, limpa a tela mental, apaga todos os pensamentos, tira tudo, começa de novo do zero. Busca uma prece, busca uma imagem positiva e começa a reestruturar o mundo mental. Literalmente, é o que os senhores fazem no computador. Dá um reboot e começa de novo, né? E eu preciso fazer isso no meu mundo mental. Essa mudança, você não precisa entrar no metrô. Você pode estar tranquilamente na sua casa. Puf. As ondas, elas estão à nossa volta o tempo todo, né? Onde você estiver, você está nessa interação de ondas. É só baixar a vigilância. Por isso que presta atenção na ordem das palavras do Mestre Jesus. É vigiai e orai, e não o contrário. Sim. A vigilância tem que vir em primeiro lugar, que se eu não estiver vigilante, eu não percebo o que está acontecendo. Então, primeiro eu tenho que estar vigilante, né? Se eu estou vigilante, eu estou atento, eu percebo a mudança. Aí, se eu percebo a mudança, eu imediatamente vou fazer a segunda parte do processo. Orai, né? Fazer o reboot. É que nem se reconhecer. Opa, esse pensamento não é meu, né? Isso, Kardec pergunta isso, né? Esse pensamento como é que eu vou saber se o pensamento é meu ou é do outro? Ele falou, não é interessante, isso é irrelevante, né? Qual é a natureza, qual é a qualidade desse pensamento? A qualidade dele é mais importante do que saber se ele é meu ou se ele é do externo, né? Mas para eu perceber essa qualidade, eu tenho que estar vigilante.
Tem que estar Quando eu atento. estava na faculdade, fiquei um tempo, 6 meses ou mais. Como é que eu sei que o outro pensa? Eu sei que eu penso, né? Mas como eu sinto, bom, agora eu sei como faz, mas na época era assim, só eu penso. O outro não pensa. Eu não consigo ver, então ele não pensa. Não consigo sentir, né? Então, isso deu uma crise. Fala assim, não é possível, né? Como eu posso medir isso, né? E em filosofia da mente, esse problema que você apontou é chamado problema dos qualia, né? Porque qualia, Q-U-A-L-I-A, qualia, né? Ou qualis, né? Do latim, porque o mundo mental ele é totalmente subjetivo e privado. E é justamente essa subjetividade e privacidade que faz com que ele não possa ser mensurado, documentado, filtrado, pesquisado positivamente pelas ciências biológicas. Então, na filosofia da mente, né, é o chamado problema do qualia, né, porque o mundo mental ele é totalmente inefável, ele escapa totalmente aos procedimentos biológicos. E para a filosofia, é também um problema importante, né, porque se esses qualias são tão subjetivos e privados, qual é o critério, qual é a plataforma, qual é o substrato para você criar um conceito, uma plataforma de conhecimentos, de saberes, um conjunto de ideias que possa ser válido para um grupo. Então, o problema se estende também na filosofia, né? É o problema que nós tivemos aqui, né? O conteúdo da fala é o meu mundo mental, né? Agora, esse meu mundo mental, até que ponto ele é suficiente para convencer os senhores? Por isso a brincadeira com a Eliane no início, né? Aquele silêncio sepulcral. Porque cada um ficou em si mesmado no próprio mundo mental. Vai julgar, vai avaliar, vai criticar, vai ponderar, né? É necessário esse procedimento e é desejável esse procedimento, né? Mas é aí o problema também da filosofia. Como é que a gente transforma isso numa verdadeira plataforma de conhecimento que possa ser partilhada e usufruída? Deixa eu te fazer uma pergunta. No caso da doutrina, em uma das passagens de Kardec, ele coloca que nós somos influenciados muito mais do que imaginamos e, de alguma maneira, né, até nos guiam, nos conduzem, né? Uhum. Neste caso, como eu posso interagir com essa diversidade se eu não estiver aberto a novos conceitos? Eu vou estar sempre na mesma frequência vibratória, no mesmo campo, né, de onda. E se eu não me abrir, eu não consigo mudar esse campo de onda. Para potencializá-lo, né, como mudança de faixa, eu preciso de coisas novas. Se eu utilizar sempre o mesmo, como faço? Uhum. Metade do comentário com a Miriam e metade com o André Luiz. Os pensamentos em si, as ideias, o autor não é importante. Se é meu ou se é de outro ser pensante, é irrelevante. Aí entra a peneira socrática. É bom, é útil ou é verdadeiro? Se é bom, útil ou verdadeiro, não importa o autor. Eu vou aceitar essa ideia, né? A hora que eu aceito essa ideia, aí entra o André Luiz, mecanismo da mediunidade. A gente faz interação de ondas, né? Interação de campos mentais. Essa interação de campos mentais é construtiva, né? Ela automaticamente me faz subir, né,
num nível vibratório. À medida que eu ascendo a esse novo nível, eu começo a interagir com outro padrão de ondas mais elevados, e assim sucessivamente. Foi a experiência que todos nós passamos do primeiro celular que nós tivemos lá no ano 2000 e de quem agora já está com um celular da banda 5G. 5G. Entende? Quer dizer, você foi ampliando a potencialidade, foi subindo de faixa, foi subindo de onda. Né? Então, o critério de julgamento é as peneiras socráticas. É bom? Sim, mas, é útil? mas eu volto ali à pergunta. Mas se eu mantiver dentro do conceito, pelo menos que eu entendi que você colocou, eu mantiver somente aquilo que eu acho que é bom, como é que eu vou mudar? Não. Porque para mudar, ao mudar, mudar é sempre, mesmo para cima ou para baixo, é mudar questões, né? É se sentir incomodado. É se sentir incomodado. Por isso que não é o que eu acho. Não pode ser o que eu acho. A peneira socrática, né, aquilo que é bom, útil e verdadeiro, independe da minha opinião. Por isso que muitas vezes eu tenho que reconhecer, né, que aquele tipo de opinião, aquele tipo de atitude, ela não vem de encontro à minha maneira de pensar. Aí eu tenho que abdicar do meu pensamento antigo, da minha ideia antiga, né, e abraçar uma nova ideia. Aí entra o Leon Denis. Perseverança, força e vontade. Porque eu preciso abdicar das minhas opiniões e conceitos, que era o que eu pensava antes, que eu achava que era bom, que era legal antes, e que agora, com um novo entendimento, né, eu percebo que aquilo não é tão bom assim. E aí eu tenho que abdicar. Né? Literalmente, é um processo de análise, de estudo, de ponderação, de reflexão. Por isso que não é rápido a reforma íntima. É busca, né? Busca. Você vai buscar. Eu diria risco. Né? Buscar e achareis, pedir e obtereis, bater e abrir-se-vos-á. Né? Então tem que ir atrás, tem que fazer esse exercício. Tem que ter a risco, sim. de agir. Tem que ter a vontade de agir. Né? É risco, sim, porque na hora que você vai fazer essa busca, você tanto pode achar algo que lhe seja agradável, como você pode se deparar com um aspecto sombrio do seu próprio mundo mental. Lembra o mestre Yoda? O lado negro da força? Né? E aí você pode se deparar com o seu lado negro da força. Por isso que é risco, sim. Ou até, né, aí no caso, Davi, com o mito da caverna, né, de Platão. Do Platão. Né? Não foi fácil sair da caverna, né? É arriscado, é doído, dá medo, né? Mas é o espanto, né? A filosofia é isso, né? A filosofia é esse espanto que a gente tem que ter. Eu acho que é aí que vale a pena, né? É você se espantar com aquilo que o outro te fala, mas não se achar o dono da verdade, muito pelo contrário. Você vai em busca dessa verdade. E aí que você muda, fala, nossa, a Teresa tinha razão, né? Que coisa boa, né? Ela falou um negócio que eu nunca tinha pensado. E nessa busca, né, você acha e você muda. Agora, se você não mudar, né, aí é culpa sua, né? Você não foi em busca daquilo que você precisava mudar. Né? Você não vigiou o suficiente. Eu diria que você não se arriscou para voltar à caverna para auxiliar aqueles que... Né? Pois é. O Sidney, por isso você... Fala, Sidney. Desculpa. Acaba. Não, eu ia dizer que por isso que a gente tem que estar sempre aberto a correr esse risco de tirar os pés, né? Tirar um pé do chão e não estar fixado com os dois pés naquilo que eu acredito que seja. Aí eu peço desculpa até, porque eu tenho uma vertente que me incomoda um pouco, que é a religião,
a religião, né, no conceito eclesiástico, vamos dizer assim, mas é desta coisa de você manter sempre o mesmo padrão, né, ou acreditar naquilo que me disseram. Você está correto quando você fala do risco, né? Alguém já falou com propriedade que a pessoa mais confiável do nosso círculo é o inimigo. Com certeza. Porque o inimigo, E é o que mais me ensina. Você sabe que ele quer te puxar o tapete, você sabe que ele quer te prejudicar. Então, ele não fala para te adular, ele não fala para te agradar, ele fala para te machucar. Então, ele é o mais confiável. O vocabulário grego era curioso e a gente perdeu algumas pérolas, né? O pathos, para eles, tinha um significado, um valor negativo. Por isso que quando os senhores leem os filósofos antigos, até mais ou menos o início da modernidade, quando eles estão falando de paixões, paixão é algo negativo. Paixão é aquilo que o cara sofre, né? Está sofrendo. O simpático é seu inimigo, porque o simpático ele está reforçando o seu sofrimento, o seu pathos, né? O antipático é que é verdadeiramente a pessoa legal aí, porque o antipático ele vai contra, né, o seu pathos. Então, por isso que lá os antigos falavam, né, as paixões. Aí você vai ler as paixões, o cara está falando de vícios, maus comportamentos, maus atitudes, porque o pathos era isso, era a experiência ruim, negativa, né? A linguagem moderna ela inverteu esses significados, né? Dá outros valores, né? E às vezes a gente não presta muita atenção em tudo à nossa volta, né? Mas alguém já falou para você assim: cuidado com fulano, né? Fulano é tão simpatiquinho, né? Fica te batendo no seu ombro e está te traindo pelas costas. É o simpatiquinho. Ele está reforçando o seu pathos. É risco sim, Cid. E não é pouco, não. Por isso conhecereis as verdades e as verdades vos libertará, não é isso que estava lá? Não? É isso mesmo. E aí é duro conhecer a verdade, porque se eu não a conheço, como é que eu sei que ela é verdadeira, né? Trabalho, estudo, meditação, reflexão, erro, nova tentativa, erro, nova tentativa. É somente assim. Acho que o Gabriel quer falar, Davi. Pois não. Quem abriu o microfone? Desculpa, eu não levantei a mão, eu fui falando. Não, tranquilo. Claro que não. Abriu o microfone, Gabriel. Ele está com o microfone fechado. Pronto. Muito bacana, tudo que vocês estão falando aí, maravilhoso. Mas assim, a poesia e o conhecimento, né? A poesia tem uma hora que, não sei se foi Pablo Neruda, alguém fala assim, mude o sabor do sorvete, mude de calçada, né? Quer dizer, não fica nesse mundo fechado da sua mente, né? Se expanda, né? Por isso que o conhecimento é muito bom para o homem, né? Mas, assim, do ponto de vista do vigiar e orai, não estou desprezando, não, mas eu acho que nesse mundo que a gente vive, ninguém consegue ser 100% vigiar e orai. Ninguém consegue. Você pode ser um budista que fica lá fechado num templo e não vai para o mundo profano. Não tem jeito, uma hora o cara vai querer conhecer o mundo profano. Eu lembro daquele filme Sansara que eu assisti, né? Não sei se alguém conhece, de um cara que fica preso numa caverna e o cabelo, a unha cresce, ele só fica meditando. Um dia ele quer se libertar disso e ele vai conhecer o mundo profano, entende? Então, lembrando disso, qualquer hoje grande eclesiasta ou Dalai Lama, qualquer uma hora, sabe, parece que é ser humano, entendeu? Na minha opinião, desculpe eu falar isso, mas tem uma hora assim que o cara fala assim, dane-se,
dane-se, eu tenho que estar sempre me comportando como diz as filosofias sagradas, né? Agora eu vou arrebentar a boca do balão e vou fazer o que eu quero. Eu penso assim, entendeu? Tá correto. Lembra da matemática, do último slide? A gente não muda aquela matemática radicalmente. Se nós fizermos uma reforma maravilhosa, nós vamos subir a nossa estatística para pensamentos evangélicos para 5%, 7%. A gente realmente você não vai ter essa mudança. E vamos continuar enfiando o pé na jaca assim. Faz parte da nossa condição ainda de seres imperfeitos num mundo de prova e expiação. Se já tivéssemos invertido toda aquela matemática, nós não estaríamos na condição em que estamos. É verdade. Uhum. E essa coisa da perfeição é uma coisa colocada nas religiões, né, da perfeição. E hoje nós sabemos que é uma perfectibilidade, né? Nós nunca chegaremos à perfeição. Nenhum ser será perfeito. Pelo menos é o que está no livro dos Espíritos, né? Sim. Perfeito só Deus. Só Deus. Né? O restante são as criaturas, todos. Né? Sempre vai ter um nãozinho de imperfeição, de falha. Atingida a perfectibilidade não está muito bom, né? Fizermos a inteléquia desse nível educacional, Sim, já somos vitoriosos. Sim, já vai estar muito bom. Uhum. Eu gosto muito do Herculano quando ele coloca lá o ciclo de ascendência, né? Você nunca termina essa espiral, você está sempre ascendendo, né? Ao processo, nunca descendendo. De acordo com o espírito, ninguém retroage, né? Só pode estacionar e não retroagir, né? Mas para isso tem que correr esse risco de se abrir para essa diversidade que existe. Porque se você não fizer isso também, vai cair na mesmice, como você mesmo chamou a atenção, né? Sim. Aí vira rotina e mesmice, sem aventuras. Até o aprendizado, o autoconhecimento é uma aventura. Vai correr riscos e vai sofrer dores. É inerente ao processo. Como a Eliane poderia falar melhor do que eu, né? São as dores do nascimento interno, do desabrochar interno do indivíduo. É risco. Tem uma fatura para pagar. Você pode escolher o tamanho do risco também, né? Sim, igual a fatura. Então não escolha um risco muito grande. Vai devagarinho, que devagar e sempre que é mais fácil. Tem uma hora que você pode escolher um pouco maior, porque aí você já tem uma confiança maior. Aí, de repente, você começa no menor de novo e assim vai. O que é importante é ir, não ficar parado. Nada como uma pedra, né? Para fazer o nego tupicar e dar uma acelerada, né? Com o tupicão, né? Você anda, de repente você anda um pouco mais rápido, dá uma corridinha, volta de novo, dá uma descansada, vai devagar outra vez, e assim é. A vida Você não precisa nem fazer isso, a vida faz para você. A vida faz, a vida joga a gente lá. Através das nossas próprias escolhas, ela joga você lá. E agora você tem que resolver. Quero saber sobre a transmissão de pensamento. Diga. Não, eu sei que é possível, entendeu? Tecnicamente é possível. E aí a coisa tira o freio, porque a gente não conheceu o que o outro está pensando, é bom isso, entendeu? É um enigma, mas aí quando a coisa é tudo aberta, né? Então sabemos o que está pensando, né? Aí você tem que estar, a tua reforma íntima tem que estar muito bem adiantada, entendeu?
os exames. Eu estava apagando o negócio aqui, desculpa. O que você fala sobre a transmissão de pensamento, Davi? O que se conhece? Dentro da mediunidade, né, como o André Luiz colocou, está lá nos mecanismos da mediunidade, a interação de ondas, né? Então, a capacidade que nós temos de criar um campo mental cada vez mais consistente e, com esse campo mental, ir aos poucos influenciando as pessoas à nossa volta. Nós já passamos por situações semelhantes. Tem determinadas pessoas que, quando você começa a chegar perto delas, você começa a sentir alguma angústia, algum mal-estar. Outras pessoas que você gosta de ficar perto, que você se sente bem, né, com essas pessoas. Aquilo é a característica do campo mental do indivíduo, né? É a potência do campo mental do indivíduo. É uma forma de transmissão de pensamento, acaba interagindo com a nossa e nós percebemos isso. Só a título de curiosidade, procurem depois na internet, Netflix, tem um livro e tem um filme, fica ao gosto dos senhores, chamado O Ruído. O Ruído. Tá? Até é estrelado pelo ator, se não me engano, que faz o Homem-Aranha, Tom Holland. Né? O Ruído. E ele retrata o que seria uma sociedade onde as pessoas pudessem perceber o pensamento do outro. Tem um viés, digamos, negativo, né? Mas é bem isso que você falou. Perceber o que acontece se eu começo a perceber o que o outro está pensando. Chama um barulho enorme na sua cabeça. Né? Os senhores podem ler o livro ou podem ver o filme, né? Para ficar mais fácil. É o Ruído Branco? Oi? É o Ruído Branco? Acho que é só O Ruído o nome do filme. No Netflix só tem o Ruído Branco. Desculpa, é que eu já entrei aqui para olhar. Só uma colocação, como Davi, a sua não é Ruído Branco, não. É só O Ruído. É só o ruído, tá? Uhum. Eu vou procurar aqui. No livro Nosso Lar, André Luiz, quando vai à fronteira, lá aos portões, ele vê uma senhora solicitando a entrada e o segurança a impede. E ele pede para que aí a Narcisa, se eu não me engano, a Narcisa auxilia André Luiz a elevar o seu padrão vibratório e ele visualiza uma série de ovoides que era relativo aos abortos cometidos. E nessa colocação ela diz que nós, enquanto espíritos, podemos, quando atentos, perceber a qualidade do outro. Ou seja, então o pensamento, a transmissão do pensamento, ele sempre vai existir. Agora, a recepção é sua. Você quem decide. Né? Que é aquilo que ele colocou da sintonia fina. Mas você pode perceber o outro. Nós somos todos perceptíveis aos espíritos. Né? Nós somos sempre livros abertos aos espíritos. Nenhum pensamento nosso, nenhuma inclinação nossa é escondida, segundo a doutrina, né? Igual o presente. O Ruído, Mundo em Caos. É o nome original do Mundo livro. em Caos. Com o Tom Holland, o Homem-Aranha. O Ruído, Mundo em Caos. Tem o livro e tem o filme. É bem interessante, bem curioso. Não assisti. Certinho, senhores? Temos material para refletirmos ao longo dos próximos dias? Sim. Sim? Sim, Sempre durante uma temos, semana. Sempre temos. Quando é que dá um tempo, Davi?
Sempre temos. Inclusive, a muito gente bem. precisa refletir sobre todas as leituras, né? Também, né? Que a gente faz, né? O que é romance, o que é espiritismo mesmo. Isso é muito importante, né? A gente constatar esses livros com o Kardec, né? Isso é bom a gente sempre trazer, né? Pelo menos para as nossas reflexões, é muito importante, né? Saber que não existem lugares circunscritos, né? Como diz o Kardec na sua leitura. Isso é muito bom a gente sempre trazer, né? Então, vamos refletir essa semana. Obrigado, Davi, foi muito bom. Agradeço a todos, agradeço a Deus, nosso Obrigado, Pai, professor. pela oportunidade do encontro, pela oportunidade do estudo e do aprendizado. E rogamos ao Pai que nos despeça sobre a vossa bênção, para que possamos, como fiéis e aprendizes, aplicarmos-nos sempre cada vez mais no estudo doutrinário e principalmente no trabalho de educação de nós mesmos. Permaneçamos no hausto divino, porque este permanece junto a nós sempre e cada vez mais. Até breve, senhores. Obrigada, Tchau, tchau. Davi. Tchau, Boa gente. semana. Obrigado, Boa pessoal. boa Tchau, noite tchau. Bom ano a todos. Tchau, tchau. Tá. Tchau. Boa Boa noite. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.